Olá, seja bem-vindo a Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos analisar os direitos políticos na Constituição dentro do título Direitos Fundamentais, artigo 14, 15 e 16 da Constituição. Muito bem, dando início aos direitos políticos ou eleitorais no texto constitucional, a gente tem que reforçar a importância dessa previsão no texto máximo do nosso país. Isso significa que os direitos políticos merecem um relevo especial na estrutura de um Estado contemporâneo. Falamos assim porque os direitos políticos são aqueles que asseguram às pessoas a participação ativa e até passiva na vida do Estado. Digo ativa e passiva porque esses são os dois aspectos da participação. Tanto a possibilidade de votar quanto a possibilidade de ser votado. Então, essa participação direta do indivíduo na vida do Estado é decorrência da previsão dos direitos políticos no texto constitucional. Os direitos políticos estão intimamente ligados à ideia de cidadania. Cidadania que a gente viu lá atrás como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 2 da Constituição. Nesse sentido, a cidadania consiste na reunião de meios necessários para o exercício da chamada soberania popular. Então, todos os meios necessários para que a soberania popular seja exercida decorre da ideia de cidadania. E quando a gente pensa em soberania popular, a gente pensa naquela conotação inicial que a gente estudou do Estado, seus elementos, e o artigo 1º da Constituição combinado com o seu parágrafo único. Vimos também que nos termos do artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes, nos termos desta Constituição. Então, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, confirma que no nosso Estado o poder, como elemento dele, é de titularidade do povo. Então, todos os elementos necessários para que a soberania popular seja exercida está aqui concentrada neste capítulo intitulado de Direitos Políticos. Por isso é muito importante que você saiba que os direitos inerentes à cidadania são adquiridos mediante o chamado alistamento eleitoral. É por isso que cidadão, no sentido técnico da palavra, tem ligação direta com a ideia do direito político e o seu exercício. Muito bem, a partir do momento em que você se alista, ou seja, obtém o seu título de eleitor, você aí sim pode ser considerado como um cidadão. Porque cidadão é aquele que exerce os direitos políticos, ou seja, exerce o direito de participar ativamente da vida do Estado. E essa participação é por meio do voto. Esse alistamento, ele vai ser feito nos termos da lei e nos termos do que a Constituição estabelece de forma genérica. Então, nós temos disposições genéricas na Constituição e o regramento específico em âmbito infraconstitucional. Mas todos sabemos que o título de eleitor é adquirido perante a Justiça Eleitoral, atendido ali aqueles requisitos mínimos, incluindo os requisitos previstos na Constituição que a gente vai ver a seguir. Portanto, a cidadania é adquirida com a obtenção do título de eleitor, qualificando o nacional como um cidadão participante da vida do Estado. Então, não se esqueça, cidadania está ligada diretamente à ideia de direitos políticos. O artigo 14, caput da Constituição, estabelece que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Muito bem. Então, vimos aqui que o artigo 14 estabelece que a soberania popular no Estado brasileiro é exercida por um sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual a todos. Todas essas previsões, elas também estão relacionadas no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. O que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 estabelece? As características pétreas do voto. Diz o artigo 60 que não é possível emenda constitucional tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Então, essas características que o artigo 14 relaciona também estão previstas lá no 60, parágrafo 4º, inciso 2. Ou seja, são cláusulas pétreas, não podem ser abolidas ou ter a sua aplicabilidade restringida por emenda constitucional ou muito menos uma previsão em sentido contrário por meio da legislação. Muito bem. Então, temos duas possibilidades. Temos o exercício da cidadania, da participação, com o voto, com a escolha de representantes, para que eles exerçam o poder em nome do povo, e tecnicamente não é o poder, mas sim as funções que dele decorrem, ou também temos a possibilidade de se candidatar para sermos escolhidos como ocupantes desses cargos, desses postos que são funções decorrentes do poder. Isso a gente chama de democracia indireta, porque a gente escolhe quem vai exercer essas funções em nosso nome. Mas o que seria a chamada democracia direta? Democracia direta nada mais é do que a participação efetiva e individual das pessoas ou dos cidadãos, tecnicamente, em um determinado assunto específico. É literalmente colher a opinião individual de cada um dos cidadãos que ocupam esse estado quanto a uma temática. A democracia direta, ela pode ser exercida de três formas: plebiscito, referendo e iniciativa popular. O que diferencia o plebiscito do referendo e da iniciativa popular? O plebiscito e o referendo, ambos são formas de consulta à população, por isso que decorrem da condição de cidadão. Se eu vou te consultar, você vai ser ouvido, e para que você emita a sua opinião, para que você vote, é necessário que você tenha o título de eleitor. Muito bem, então tanto o plebiscito quanto o referendo são formas de consulta à população. Só que essa consulta à população, ela se dá em momentos distintos. Se eu tenho plebiscito, eu tenho uma consulta prévia à população para depois ter uma votação em âmbito do legislativo. Já no referendo é exatamente o contrário. Eu tenho primeiro a votação daquele ato e depois a consulta à população. Então, o que diferencia o plebiscito do referendo é o momento de consulta à população. No plebiscito, a consulta é prévia, no referendo, a consulta é posterior. Por isso que a gente brinca e fala que é o plebiscito, né? De prévio. Não fala para ninguém, não, é só para decorar. Então, plebiscito, lembra que é prévio. Ou seja, primeiro consulta a população, consulta prévia à população. População aprovando a temática, aí sim a questão é encaminhada ao legislativo para que ele aprove ou rejeite. Cuidado, hein? Nenhum nem outro vinculam as partes que fazem, que compõem esse processo de aprovação. Então, se no plebiscito a população diz sim, o legislativo não está vinculado a essa decisão, portanto, eles podem dizer não. E vice-versa, né? Se há aprovação e depois o assunto é submetido à consulta popular por meio de referendo, a população também não é obrigada a concordar com o seu legislativo. Na verdade, é exatamente essa a ideia, né? Que em ambas as situações haja uma dupla opinião,
tanto dos representantes do povo quanto do povo diretamente por meio daqueles que exercem os seus direitos políticos, ou seja, os cidadãos. Já a iniciativa popular nada mais é do que a forma de participação para a apresentação de um projeto de lei perante o legislativo para que ele ponha em votação e eventualmente venha a aprovar. A gente sabe que esses projetos de lei que decorrem de iniciativa do povo, eles têm uma pressão maior no legislativo, mas também, novamente, não vinculam ali os componentes da casa a aprovarem aquele projeto. Então, a iniciativa popular nada mais é do que a possibilidade de cidadãos apresentarem projeto de lei perante o legislativo. Os requisitos estão previstos no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, que estabelece que os cidadãos podem apresentar projetos de lei perante o legislativo, mas desde que preenchido 3 requisitos. 1% do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos 5 estados da federação e cada um deles representados por 3/10 de seus eleitores. Cuidado, porque é 1% do eleitorado e na prova eles colocam 1% dos habitantes, não é habitante. Lembra? Quem participa aqui é quem é cidadão, quem tem título de eleitor, por isso 1% do eleitorado e não 1% dos habitantes. Olha que pegadinha aí que você acaba errando, se fica preocupado com os números e nem se atém aí à questão de ser habitantes ou eleitores que o seu examinador está exigindo. Muita atenção. Com relação ao alistamento eleitoral e ao voto, o que a Constituição estabelece? A Constituição estabelece a obrigatoriedade do alistamento eleitoral aos maiores de 18 anos, ou seja, a partir dos 18 anos, o cidadão é obrigado a se alistar. Cuidado, alistamento eleitoral obrigatório não tem a ver com o voto obrigatório, que também o é. Outra observação importante, voto obrigatório não é cláusula pétrea, pegadinha antiga de prova, hein? O que é cláusula pétrea? O voto direto, secreto, universal e periódico. Voto direto é votar no indivíduo, na pessoa que vai exercer o cargo. Voto secreto é não ser revelado a opinião de cada um daqueles consultados, dos eleitores. Voto direto, universal, é o voto em que eu não computo uma classe como diferente da outra. Todos valem um voto, basta que seja eleitor. Então é pessoa, todo mundo vale um, independente de quem seja. E por fim, o voto periódico, que tem que ser renovada essa consulta em períodos de tempo determinado pelo texto constitucional. A Constituição não estabelece o voto obrigatório como cláusula pétrea. Cuidado. Aqui eu não estou falando do voto obrigatório, eu estou falando do alistamento eleitoral. Então, o alistamento eleitoral é obrigatório aos maiores de 18 anos. Professor, e o voto é obrigatório aos maiores de 18 anos? Sim. No Brasil, o voto é obrigatório. Agora, seria possível a elaboração de uma emenda constitucional para, no Brasil, o voto ser facultativo? Resposta, sim. Por quê? Porque voto obrigatório não é cláusula pétrea, não consta expressamente do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. Então, o alistamento é obrigatório e o voto também é obrigatório aos maiores de 18 anos. Todavia, tanto o alistamento quanto o voto são facultativos aos analfabetos, aos maiores de 70 anos, cuidado, na prova eles colocam 60, e aos maiores de 16 e menores de 18 anos. Vamos lá. Isso significa que os menores de 16 anos não participam do processo político no país. Se eles não participam, não são dotados de direitos políticos, são cidadãos? Não. É claro, são pessoas, mas direito político, direito de opinar, de participar, de ser ouvido, menor de 16 anos não tem. Então, eu tenho sim uma faixa da população que não é dotada de direitos políticos diretamente. Quem são? Os menores de 16 anos. Entre 16 e 18,
o voto é facultativo. Aos maiores de 70 anos, o voto também é facultativo. E aos analfabetos, o voto facultativo. Cuidado, que aqui é o alistamento e o direito de votar, ou seja, de escolha, e não o direito de ser votado, que a gente vai ver que é diferente conforme estabelece a própria Constituição. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe e convido você para assistir o nosso próximo bloco em que a gente vai dar continuidade à temática Direitos Políticos na Constituição. Até lá!